Após passar mais de um ano com a Sony ZV-10, hoje vou falar sobre as minhas impressões e o que eu achei dessa câmera, quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Então fica até o final desse vídeo que você vai saber um pouco mais sobre a Sony ZV-10 e a minha opinião sobre ela. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos, eu sou o Saulo e aqui nesse canal falamos um pouco sobre o nosso conhecimento com audiovisual e todos os nossos equipamentos que utilizamos. Como falei na introdução desse vídeo, eu vou passar a minha opinião e quais foram os pontos positivos e negativos sobre a Sony ZV-10, e eu já estou há um ano com ela. Então assim, eu pratico muito, então todos os finais de semana a gente tem evento, tem casamento e tem vários outros tipos de trabalhos que a gente já fez, e fora a produção de conteúdo, que é a função dessa câmera. Ela foi feita para os produtores de conteúdo. Então para você que é produtor de conteúdo, eu vou falar pra você se essa câmera é excelente ou não, então acompanhe até o final. Eu vou começar falando sobre os pontos positivos. Vamos lá. Primeira coisa, que a partir do momento que eu saí da minha Nikon, pra quem não sabe, eu vou voltar na história lá atrás, eu comecei com uma Nikon D5600, que vai estar aparecendo a foto dessa câmera aí pra vocês. Eu comecei com ela, então era uma câmera que não tinha um ISO tão elevado, era uma DSLR, não era uma mirrorless. Tinha um ISO muito baixo, o foco era inexistente, ela tinha um foco assim que era praticamente, eu fazia tudo no manual, então eu aprendi muito a focar manual, a saber sobre distância de foco, nitidez e tudo mais, então eu tinha que me virar com aquela câmera. E quando eu fiz esse upgrade para uma Sony, e entrei nesse universo da Sony, mudou completamente os meus trabalhos. E aí é onde eu falo sempre pra vocês. Como que eu sei que eu tenho que trocar de equipamento? É quando você tá num nível que aquele equipamento não deixa você extrair mais qualidade. Como que eu falo pra vocês? Não tem como eu falar, tá na hora de você trocar. Não, é você que tem que sentir. Você fala, eu acho que agora é a câmera que tá me limitando. Pô, ela tá me atrapalhando nisso, ela não me atrapalhando naquilo, tá me dificultando nessas coisas. E aí você vai ter que fazer um upgrade. E foi o que eu fiz. E no meu primeiro trabalho que eu fui fazer, eu já tive uma evolução muito grande nas minhas fotos. Essa aí que tá aparecendo pra você foi uma das primeiras fotos que eu fiz com a Sony ZV-10. Foi o primeiro evento que eu fui com ela. Eu aprendi a configurar 2 dias antes do evento a Sony ZV-10. Eu praticamente comi as configurações pra entender tudo sobre ela, como que ela funcionava, qual que eram as melhores funções, praticamente em 26, 27 horas. E no outro dia já fui no evento e, eu destruí. A minha evolução foi muito grande com essa câmera. Então eu acertei no ponto que eu precisava evoluir de equipamento. Então assim, primeira coisa que eu vi de ponto positivo foi o foco. E assim, o foco foi um dos principais motivos que eu fui pra Sony. Eu já sabia que o universo da Sony já era um foco absurdo, desde a sua 6300, a 6400 e a 6500. E a ZV-10 também entregando praticamente o mesmo foco da 6500, com 425 pontos de foco, reconhecimento de olho, de rosto, de animais, e isso facilita muito. Então assim, um dos pontos que me ajudou pra caramba foi a questão do foco. Então é um ponto positivo que você pode ir tranquilo. Se você é produtor de conteúdo e grava esse tipo de conteúdo que eu tô fazendo aqui pra vocês, ou pro Instagram, cara, você não vai ter problema algum com foco, porque até com foco manual você pode gravar esse tipo de conteúdo. Tem um foco nesse nível pra você fazer vlog, ou então você mesmo fazer eventos, cara, você pode ir de olho fechado. A Sony entrega algo muito bom nessa câmera. Outro ponto positivo que eu achei muito bom e foi uma evolução pra mim, saindo da Nikon pra ir pra essa mirrorless, foi a questão também do ISO. Então o ISO assim, foi uma evolução também muito grande. Eu consegui entregar fotos com 3000 de ISO, ela conseguiu, lógico, vocês têm que entender uma coisa, gente. ISO é a sensibilidade que você vai entregar no seu sensor. Então quanto maior o ISO, mais sensível fica o seu sensor à luz. Esse é um sensor pequeno, porque é uma câmera minúscula, então o sensor já é menor ainda. Se você não tiver iluminação, ele não vai gerar uma iluminação. Então o ISO é pra você tem que ter iluminação. Se você não tiver iluminação, não vai ficar bom, vai ter ruído sim. Então assim, arquivos com 1000, 1200, até quase 2000 de ISO, você não tem ruído, se você tiver um pouco de iluminação. Se você não tiver nenhuma iluminação, vai ter ruído em 2000 de ISO sim. Em foto e em vídeo. Claro, foto é mais fácil de recuperar do que vídeo. Você tem que entender como que funciona a câmera. Ela precisa de um pouco de iluminação para não ter ruído. Não tem iluminação, vai aparecer ruídos. Mas para quem saiu de 800 de ISO e já começava a ter ruído na Nikon, pra mim isso já é um nível muito bom. E fora que, se você quer ter mais ISO, você vai ter que investir mais dinheiro. Então você vai ter que ir pra uma câmera melhor. Só que eu não acho isso legal. Você tem que pegar câmeras que estão no seu nível, para você também forçar a criar mais. Então se eu tenho essa câmera, eu tô me forçando a extrair o melhor dela, só que eu tô pensando que eu tenho que ter uma iluminação boa, então eu tenho que investir em iluminação, eu tenho que investir num flash, eu tenho que saber fazer uma iluminação boa, que é isso que vai trazer resultado, não é somente a sua câmera. Eu sei que quando o cliente olha pra você e fala, nossa, sua câmera faz fotos muito boas, você vai ficar pé da vida, porque não é você, não é a câmera, é você que vai lá sentar, editar, vai fazer uma boa composição, vai fazer uma boa exposição.
É isso que conta. Então, enquadramento, exposição, é isso que vai valer a pena. Não é a qualidade que a sua câmera vai entregar. Isso ajuda? Com certeza, equipamento vale a pena. Mas nada melhor do que um cara com conhecimento, quem está por trás da câmera. Isso sim vai extrair a melhor qualidade do seu equipamento. Então o ISO para mim, assim, eu achei incrível o ISO dessa câmera, até mesmo pelo tamanho dela. Serve para você fazer evento, faz balada, se você faz casamento, se você faz qualquer tipo de evento, o ISO dela tá de bom tamanho. Se você quer mais que isso, é que você já está tendo demanda para isso, é que você já tá, seu conhecimento já está maior que isso e você realmente precisa trocar de equipamento. E um dos pontos positivos que eu coloquei aqui é a questão da nitidez. Nitidez não tem a ver somente com a sua câmera, tá bom? A câmera sim, ela entrega, ela precisa ser boa para poder entregar um nível de nitidez, mas tem mais a ver com a sua lente. Mas por que eu coloquei esse ponto positivo? Porque quem saiu de uma lente de entrada para uma câmera bem de entrada, eu comprei uma Sony de entrada com uma lente de entrada. Isso já elevou o nível da minha nitidez, então essa câmera entregou a nitidez melhor. E claro, com a lente que eu usei, melhorou a nitidez. A nitidez tem a ver com lente, tem a ver com abertura, tem a ver com iluminação, tem a ver com foco. Só para vocês entenderem. Mas sim, essa câmera entrega uma qualidade muito boa, desde foto até vídeo. Então assim, os arquivos da Sony, ela tem agora, na Sony ZV-10, ela tem o HLG, diferente da 6500, a 6400 e a 6300. É um arquivo muito bom, eu gosto de trabalhar no HLG. E tem o S-Log3 que também isso pode extrair não nitidez, mas qualidade para suas imagens. E esse também já seria um ponto positivo que eu vejo entrando para o mundo da Sony, saindo de uma câmera de entrada DSLR para uma mirrorless com outros tipos de configurações, que é o tipo de arquivo que ela entrega. Ela tem o mesmo tanto de megapixel do que a minha antiga câmera, mas eu vejo que ela tem, igual eu falei para vocês, um pouco mais de nitidez. Os arquivos dela eu achei sensacional. Eu trabalho aqui com HLG, não trabalho com S-Log ainda. Eu prefiro trabalhar com HLG, eu sinto mais seguro, com mais confiança. E também eu consigo editar mais rápido, é um arquivo um pouco mais fácil de você trabalhar. Então assim, de você ter essa facilidade e esse arquivo que você consegue colorir mais, que era o que eu sentia muita falta na minha antiga câmera. Cara, essa câmera já tá assim, ó, outro nível do que eu tinha. E pra mim, assim, pra mim conseguir extrair o máximo dela e falar, ela está me limitando, você vai ter que ter um conhecimento muito bom mesmo. Uma câmera barata de entrada da Sony, ela já entrega arquivos que muitas câmeras não entregam. Tá, Saulo, mas ela tem pontos negativos, não tem? Sim, essa câmera tem limitações. É uma câmera de 5 mil reais. É uma câmera que tem limitações. Então assim, na real, todas as câmeras têm limitações. Para você pode não ter em alguns pontos, mas em outros tem. Para mim ela não tem em alguns pontos, mas em outros tem. Então se você pegar essa câmera e fala, pô, eu não gosto do ISO dela, pô, tem uma 7S3. Lógico, alguns pontos para você é uma coisa, o seu tipo de trabalho também é diferente. Mas assim, pontos negativos que eu coloquei aqui. Primeiro é esse botão de zoom digital. Sim, ele tem como desativar, mas se você não desativar, você vai passar um pouquinho de estresse, que é toda vez você vai esbarrar nesse botão. Ela tem um botão bem na frente dela, que é onde você dá o zoom digital, que ela tem nas lentes do kit que vem junto com ela. Então assim, cara, atrapalha muito. É bom? É. Dá uma facilidade na hora de você dar zoom nas fotos, na hora que você vai mostrar pro seu cliente, mostrar a nitidez, o foco que tá. Sim, mas se você não desativar essa função, ela vai te atrapalhar muito. Outro ponto que eu achei negativo, e eu acho que ela perdeu pra minha antiga câmera, é a questão da tela. A tela dessa Sony, ela é muito fraquinha. Então assim, o arquivo que você vê ali na tela dela, a qualidade que você tem ali é muito fraca. Até então, se você estiver trabalhando num sol muito forte e você quiser elevar o seu brilho da sua tela, eu não recomendo você fazer isso, porque ela acaba distorcendo um pouco as cores. Eu não gosto, eu sempre deixo um ponto abaixo do máximo dela, porque se você colocar no máximo, algumas cores vão começar a distorcer. Então essa tela assim é bem fraquinha comparado a outras telas da Sony e até mesmo a minha antiga câmera. E outro ponto negativo que eu achei nessa câmera é a questão da bateria. A bateria dela é muito pequenininha e é muito fraca. Fraca assim, claro, dá pra você se acostumar, não é aquele negócio que, eu achei que ia ser um horror. Muita gente falava pra mim que, pô, a bateria da Sony é muito fraca, a bateria da Sony ZV-10 não aguenta muito, você vai ter que ter várias baterias. Eu tenho aqui um kit de 8 baterias e a gente trabalha em 2. Então a Gabi faz a parte de foto e eu faço a parte de vídeo dos eventos. Eu uso muita bateria, sim, dá em torno de 6 para um casamento, dependendo o quanto eu gravo, o quanto é bonito o cenário, quanto a gente vai ter de take, quanto a gente vai ser criativo naquele dia. Se você tem um cenário muito bonito, você vai clicar bastante, vai fazer bastante pose, então você vai gastar mais baterias. Se você tem
vai falar, Saulo, será que é tão ruim assim? Vou ter que comprar umas 20 baterias? Não, não é ruim. Dá pra se acostumar. Você tem que estar preparado. A gente usa Powerbank durante o evento pra carregar as baterias. A Gabi usa em torno de 2, 3. Meu, se ela clicar demais mesmo assim, absurdo, que eu acho que vai até dificultar a gente pra trabalhar com isso depois nesses arquivos, ela vai usar 4 baterias. Então eu acho muito difícil. Eu acho que em pouquíssimos eventos ela usou 4 baterias. Eu uso em torno de casamento. Vamos por aí, das 8, 9 da manhã até 3, 4 da manhã, eu uso umas 8 baterias. É bastante? É. A minha câmera antiga, ela tinha um pouco mais de bateria, ela aguentava em torno de 600 fotos, que pra mim já era muito boa. E uma dica que eu dou pra vocês, ainda mais se vocês fazem eventos, gente, se você faz evento, presta muita atenção nessa dica que é muito valiosa. O que eu faço e o que a Gabi também faz? Todas as nossas baterias a gente nunca deixa zerar. A gente sempre deixa numa média de 20, no máximo 15%. Você vai falar, Saulo, por que você não deixa zerar? Primeiro, para cuidar das minhas baterias, então eu nunca deixo zerar. É raro às vezes que eu zerei as baterias. E segundo por segurança. Por que segurança, Saulo? Se você tá no meio do evento, acabou todas as suas baterias, você não conseguiu carregar, o evento tá no finalzinho, você só precisa fazer uma foto, a sua última bateria tá zerando. E aí, o que você vai fazer? Se você zerou todas as suas baterias, você deixou zerar todas. Cara, você se complicou. Agora, se você deixou todos com uma média de 20%, a hora que você estiver chegando na última bateria, você fala, putz, tá acabando o evento, essa aqui tá com 5% e não sei o que. Você pode ir lá na sua bolsa, você tem mais 2, 3 baterias que tá com 20%. E isso já aconteceu com a gente e salvou muito. Direto a gente acontece de a última bateria tá acabando e fala, pô, não tem uma tomada, não deu tempo de carregar, e o que eu vou fazer se eu tô sem bateria? Não, eu tenho mais 4 baterias com 20%. Se eu pegar 4 baterias com 20, a gente tem praticamente quase 80% de bateria. A gente tem quase uma bateria inteira para poder utilizar durante o restinho do evento. Então preste muita atenção e essa é a dica que eu dou para vocês. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, comenta aí embaixo o que você achou sobre a minha opinião. Se você tem a mesma opinião, também comenta aí embaixo. Se você tem algum contraponto do que eu falei aqui, comenta aí também. Então foi isso, valeu, falou e fui!